Vamos lá? Agora essa questão aqui, ó, é para brincar, né? Vamos lá? Vamos fazer? A questão é assim, ó, calcule a área da região entre os gráficos f de x e g de x, integrando em x e em y. Então, olha só, o que eu posso pensar? Essa função aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado, esse gráfico é uma parábola, né? É uma parábola que tem o eixo y, né, como eixo de simetria, né? Ela se espelha em y, tem seu vértice lá no ponto 0, 0, né? Então é um gráfico muito conhecido. E essa aqui é uma função linear, né? Y igual a 4x é uma reta, o gráfico é uma reta, uma função do primeiro grau. Então ele quer que você calcule a área entre essas duas curvas, integrando em x e y. Por que nós vamos brincar com isso aqui? Porque, na verdade, eu vou integrar em x, depois eu integro em y, mas a área que eu vou calcular é a mesma, então eu vou ter que encontrar o mesmo resultado. Então eu vou só começar, depois eu entrego para você esse compromisso aí. Então vamos lá. Plano cartesiano, aqui galera, ó, plano cartesiano. Ó, e aí, aqui eu tenho y, aqui eu tenho x. Então, esse gráfico aqui é uma parábola, seria mais ou menos assim essa parábola. Tá vendo? É uma parábola, vou ajustar aqui. Beleza? Tá aqui, ó. E o outro gráfico ali é uma reta, né? É uma reta, estaria mais ou menos aqui, ó. Essa reta aqui. Então, quando ele pede a área, e aí eu já sei que tanto nessa função como nessa função, quando x for igual a zero, eu vou ter uma imagem igual a zero, né? Então, nas duas funções, o ponto 0, 0 pertence aos seus gráficos. Então, já é um primeiro ponto de interseção aqui. Esse segundo ponto de interseção eu tenho que calcular aqui ainda, ó, o seu x e o seu y. Beleza? A área que me interessa calcular é essa área aqui, ó. Dessa metade de uma banana aqui, ó. Resultado. Eu vou calcular o valor de x da interseção aqui, ó. A primeira interseção acontece lá no ponto 0, 0, tá vendo? E aí eu vou entender, olha só. Quando eu for integrar em x, na hora que eu integro em x, quem está por cima é a reta. Então eu calculo a integral, né, isso aí, na função do primeiro grau, a integral definida de 0 até esse x. Depois eu tiro a área embaixo da minha parábola. O que sobra é a área entre os dois gráficos. Então, se eu for integrar em x, eu integro essa reta e calculo então a área embaixo da reta no intervalo de 0 a x. Depois integro minha parábola e calculo a integral, né, a área embaixo da parábola no mesmo intervalo. Na hora que eu faço a maior área menos a menor área, o que sobra é a área dessa região que me interessa aí. Tudo bem? Agora, se eu vou calcular essa área integrando em y, aí mudou de figura. O que eu faço agora? Eu vou calcular, primeiro eu vou escrever a função inversa de cada uma delas, mas faz aí, cara. Ah, professor, fiz e deu certo, matou. Então, ó, eu vou agora escrever a função inversa a cada uma delas. E nessa função inversa, agora entenda que se eu vou calcular essa área integrando em y, então quem está mais à direita agora é minha parábola. Então eu calculo a área entre a parábola e o eixo y, no intervalo de 0 até esse y da interseção aqui, ó. Depois a área entre a reta e o eixo y. Se eu tiro a área entre a parábola e o eixo y da área entre a reta, o que sobra é a área que me interessa. Então eu posso calcular essa área aí integrando em x ou integrando em y.
descartando da maior área a menor área. Tudo começa quando eu entendo aonde que esses gráficos se tocam. Para saber aonde que esses gráficos se tocam, ou você vai lá no GeoGebra e pega a interseção deles, ou você então entende quando que f de x vai ser igual a g de x, né? Eu quero saber para que valor de x eu tenho uma mesma imagem nesses gráficos aí. Então, quando que x ao quadrado vai ser igual a 4x. Resultado, puxa o 4x para cá. X ao quadrado menos 4x igual a 0. Aí pintou uma equação do segundo grau incompleta em C. Como é que eu resolvo? Fatorando, né? Coloco o x em evidência, ó, x em evidência, divido cada termo agora pelo x. X ao quadrado por x, sobrou um x, ó. Menos 4x por x, menos 4, igual a 0. De maneira que, se eu aplicar a distributiva aqui, eu tenho que voltar lá. E eu volto, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Então, para que isso aqui vezes isso aqui seja igual a 0, resolução de uma equação do segundo grau, né, gente? Está lá no 9º ano, então vamos lembrar isso aí. Então, o x pode ser igual a 0. Então, é o primeiro ponto de interseção. Ou o x menos 4 igual a 0. Aí x igual a quanto, hein? 4. Então, esses dois gráficos se tocam lá em x igual a 0 e se tocam lá em x igual a 4. Aí você vai em qualquer uma das duas funções e vai buscar para mim o valor da imagem para cada, isso aí, x desse aí. Para um x igual a 0, tem-se uma imagem também igual a 0. 4 vezes 0 dá 0. 0 ao quadrado é 0. Então, ó, esse ponto aqui, 0, 0. Para x igual a 4, 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 4 é 16, aqui vale 16. Então, essa área aqui eu posso calcular integrando em x no intervalo de 0 a 4 ou integrando em y no intervalo de 0 a 16. Se eu integro em x, valem as funções primitivas, né? Aí eu vou integrar a reta que está por cima, para calcular toda a área embaixo da reta, integro a parábola, descarto a área embaixo da parábola, o que sobra é aquele miolo ali. Se eu integro em y, então eu escrevo as funções inversas, e nessas funções inversas, se a parábola está mais à direita, então eu integro a parábola em y, para calcular essa área maior, integro a reta em y, na hora que eu descartar da integral da parábola a integral da reta, o que sobra é o miolinho. Eu vou resolver usando dois processos completamente diferentes, ok? Mas a área que eu vou calcular tem que ser a mesma. Faz aí e confere. Essa é a questão única para cálculo de integral, ou seja, para cálculo de área entre uma curva e o eixo y. Se essa aula tivesse um título, seria assim, ó, integração em y. Tudo bem? Beleza? Não se esqueça que para calcular essa área, né, para integrar em y e calcular essa área, lhe interessa a função inversa, não a função primitiva. Beleza? Vamos lá? Faz aí.